Chegamos com o nosso Fórmula do Sucesso a mais uma aula dentro do tema demografia e urbanização, tratando aí, portanto, da nossa etapa final desse tema tão importante na abordagem do Exame Nacional do Ensino Médio e dos diversos vestibulares do país. Hoje tratando especificamente, começando a tratar especificamente de urbanização. Antes de mais nada, prestando um esclarecimento em relação ao tema. Às vezes se confunde, por exemplo, o processo de urbanização com o crescimento urbano. É importante destacarmos que o processo de urbanização ele se verifica do ponto de vista populacional quando há um crescimento percentual, um crescimento proporcional maior da população das cidades do que a população como um todo. A população como um todo é justamente a soma do urbano mais o rural. Então, quando nós temos um número, um percentual maior de crescimento da população da cidade em comparação com a média geral, significa que está havendo um processo de urbanização, mesmo que a maior parte ou a maior parcela da população ainda não seja urbana. Já o crescimento urbano é aquele verificado diretamente no espaço urbano propriamente dito, como, por exemplo, o crescimento da população e da ocupação de uma área urbana dentro de um mesmo município. Nesse sentido, nós temos o chamado crescimento horizontal, que é aquele crescimento que vai demandando o surgimento de novos espaços de ocupação, como conjuntos habitacionais, o que, portanto, produz uma demanda por expansão da infraestrutura dentro da área desse município. E um outro tipo de crescimento que é o crescimento vertical, aquele em que você vai ter, em função das ofertas de serviços de alguns espaços, um aumento do aglomerado humano em determinados bairros, com edificações verticalizadas, o que aumenta a densidade demográfica, portanto, nessas áreas. Um outro esclarecimento é o esclarecimento histórico. O processo de urbanização mundial ele não surge com o aparecimento, por exemplo, das primeiras cidades lá na antiguidade. O que nós chamamos de urbanização tem um contexto e um conceito muito mais moderno, que envolve o grande crescimento da participação da população nas cidades a partir da Revolução Industrial lá no século XVIII e principalmente no século XIX. Esse aumento da participação, primeiramente na Inglaterra e no contexto europeu, se espraia, se expande por outras regiões do planeta. Acompanhe comigo uma tela que apresentaremos agora. Essa tela ela traz um conjunto de conceitos e categorias urbanas. Temos os conceitos aí de sítio, situação, rede e hierarquia urbanas. O sítio urbano, ele compreende o espaço sobre o qual a cidade surge e pelo qual ela se expande, até o limite do município. Para esclarecermos isso, o sítio urbano ele envolve diretamente o conjunto das características físicas e territoriais do espaço onde a estrutura urbana cresce. Por exemplo, reflita um pouco aí com você. Se na sua cidade há montanhas, áreas planas, áreas, digamos, de declividade, ou essas áreas são áreas próximas ao nível do mar, esta é uma forma de caracterizar o sítio urbano. Sítio urbano caracterizado topograficamente como plano ou como montanhoso. A cidade está entre montanhas, está num vale. Ou mesmo as características da hidrografia. Essa cidade é atravessada por numerosos rios, ou é uma cidade que não se verificam rios atravessando, portanto, esse perímetro urbano. Então, isso é uma maneira também de caracterizar. O próprio tipo de vegetação é uma cidade que ela cresceu numa área antes ocupada por florestas, por Mata Atlântica, por exemplo. É uma cidade que tem a ocorrência de manguezais. Isto configura um conjunto de caracterizações físicas que a cidade
apresenta ou apresentou em função de transformações, não apresenta com tanta consistência ou com tanta configuração, mas, sem dúvida nenhuma, reflete, não é, um passado do quadro natural daquele ambiente. Portanto, o sítio urbano é o conjunto das características naturais do ambiente urbano, que teve a sua origem mantida ou transformada. Um outro conceito, voltando à tela, é o de situação urbana. O que vem a ser a situação urbana? A situação urbana, ela reflete ou se refere à localização da cidade em relação a um determinado referencial. Então, situação urbana e localização urbana compreendem a mesma coisa. Quando falamos, por exemplo, que uma determinada cidade ela está às margens direita de um determinado rio, estamos trabalhando na perspectiva de situação urbana. À margem esquerda de determinada rodovia ou ferrovia, cidade X está ao norte da cidade Y. Cidade Z se encontra a nordeste da capital. Ou seja, tudo aquilo que nós utilizamos como recurso, seja um elemento natural ou um elemento construído para estabelecermos uma noção ou uma referência de localização para a cidade, é o que nós temos por situação urbana. Um outro conceito urbano, voltando à tela. Rede urbana, que de repente na sua prova, na sua avaliação, pode aparecer também com a outra denominação, teia urbana. A rede ou teia urbana, ela compreende o conjunto ou aglomerado de cidades de uma determinada área, de uma determinada região. E aí podemos considerar a teia ou rede urbana de um país, a teia ou rede urbana de um estado, a teia ou rede urbana compreendida por uma área metropolitana. Nesse sentido, esse contexto ou esse conceito, ele vai envolver o aglomerado urbano ou o conjunto de cidades de uma determinada região, estejam estas conectadas de uma maneira mais ou menos intensa. Mais um conceito voltando à tela, o conceito de hierarquia urbana. O que vem a ser a hierarquia urbana? Ora, dentro do conceito ou do contexto de teia urbana, nós temos um conjunto de municípios de uma determinada área. A hierarquia urbana, ela vai fazer justamente referência aos graus, diferentes graus ou níveis de importância em função da quantidade de equipamentos, serviços, ofertas de oportunidades que cada um desses municípios apresentam. Bom, a gente sabe que em uma determinada área urbana pode-se ter determinadas cidades que exercem um papel mais importante do ponto de vista das ofertas de serviços. E aí você pode ter, em função dessas escalas diferentes, a possibilidade de hierarquizar qual é aquele município que oferece mais ou tem mais a oferecer, inclusive atraindo a população ou as populações de municípios vizinhos, indo, por exemplo, de uma metrópole até uma cidade local. Voltando comigo à tela, você tem aqui, agora, o conceito de, ou melhor dizendo, o conjunto das chamadas categorias urbanas. Metrópole, região metropolitana, conurbação, megalópole, megacidade, metrópole global, tecnopolo. Metrópole, o que vem a ser uma metrópole? Uma metrópole é, antes de tudo, uma grande cidade. Você deve estar imaginando isso. E está imaginando de maneira correta. Mas essa grande cidade ela é caracterizada por um grande número de bens e serviços que termina gerando uma atratividade por esse espaço por pessoas de outras regiões e às vezes até de outros países. Uma metrópole ela tem determinadas funções urbanas. Essas funções urbanas estão ligadas muitas vezes ao setor industrial, ao setor comercial, muitas vezes a uma atividade produtiva específica, como uma atividade portuária, ou até mesmo a atratividade turística, que em função daquilo que ela oferece, ela pode, portanto, apresentar. Uma metrópole, ela em geral vai apresentar determinadas atividades que
que vão atrair as pessoas de cidades de porte menor, no seu entorno ou fora do seu entorno. Uma outra categoria urbana, voltando à tela, é a categoria de região metropolitana. O conceito de região metropolitana apresenta algumas variações, mas dentro do contexto brasileiro, região metropolitana é um conjunto de municípios ligados a uma cidade principal. E esses municípios em conjunto apresentam infraestrutura comuns. A questão da infraestrutura comum no Brasil, ela é definida pelo IBGE. E, neste sentido, as regiões econômicas, ou melhor, as regiões metropolitanas brasileiras, são definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dentro de uma perspectiva de conexão forte, intensa, entre os municípios que formam a região metropolitana. Vale salientar, e nós vamos ver, que nem toda a região metropolitana necessariamente tem uma metrópole, no sentido universal da palavra, mas tem sempre aquela cidade principal. Nesse sentido, um processo muito importante que nós verificamos dentro das regiões metropolitanas são, por exemplo, as migrações pendulares. Aquelas saídas que nós observamos de trabalhadores, por exemplo, e estudantes de suas cidades de origem dentro da região metropolitana para a capital ou para a cidade principal, para a metrópole. Observamos também nas áreas metropolitanas um grande fluxo de pessoas entre os diferentes municípios em função de áreas ou polos de atração. Isto de forma temporária, diária ou pendular. Notamos também, nas áreas metropolitanas, que o crescimento da cidade principal geralmente resulta em crescimento das cidades vizinhas. Voltando à tela, nós temos aqui um outro conceito, que é o conceito de conurbação. O que envolve o processo de conurbação? Conurbação é o crescimento conjunto e interrelacionado de áreas urbanas de 2 ou mais municípios. Esse crescimento conjunto e interrelacionado, ele vai fazer com que a área urbana de um município se sobreponha ou se integre diretamente à de um outro município vizinho, ou a alguns municípios vizinhos, fazendo com que não se perceba fisicamente uma solução de continuidade clara. E essa falta de solução de continuidade clara dá, inclusive, a impressão de que se está na mesma cidade, quando, na realidade, foram trocados os municípios e, portanto, também as cidades, ou seja, as suas respectivas áreas urbanas. Da conurbação de várias metrópoles, ou pelo menos 2 metrópoles, nós temos o nosso próximo conceito, voltando à tela. Este é o conceito de megalópole. Megalópole é o aglomerado urbano de grandes proporções que vai envolver 2 ou mais metrópoles e também os municípios ligados diretamente a essa grande área, formando gigantescas manchas urbanas, como nós temos em algumas áreas do planeta. E no Brasil, inclusive, uma megalópole em formação, em consolidação, como veremos em seguida. Abaixo nós temos um outro conceito, que é o conceito de megacidade. O que vem a ser uma megacidade? Megacidade é toda aquela cidade e o seu entorno, né, que nós chamamos de grande cidade, como acontece, por exemplo, na Grande São Paulo, Grande Rio, Grande Recife, que vai envolver um quantitativo populacional igual ou superior a 10 milhões de habitantes. Portanto, todo aglomerado urbano em torno de uma grande metrópole, né? Toda a grande cidade, tendo 10 milhões de habitantes ou mais, será, portanto, conceituada como megacidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 2 megacidades dentro deste contexto: a Grande São Paulo e a Grande Rio de Janeiro. Voltando à tela, nós temos um outro conceito, o conceito de metrópole global. O que vem a ser uma metrópole global? A metrópole global não se define por um contingente populacional, mas muito mais em função daquela influência que ela exerce no seu entorno e principalmente em termos globais. A metrópole global, como a própria expressão já diz, é uma cidade que está na vanguarda
ou pelo menos uma cidade que estabelece um elo entre o país em que se situa e o mundo, sendo a porta de saída e a porta de entrada de novidades. As metrópoles globais, elas são reconhecidas pelo grande fluxo, por exemplo, de estrangeiros em função de negócios. São sedes, ou muitas vezes, contêm representações de grandes empresas transnacionais, instituições bancárias. Apresentam também um fluxo no tráfego aéreo e contêm aeroportos aí com grande tráfego internacional. Um outro conceito, voltando à tela, é o conceito de tecnopolo. O que vem a ser um tecnopolo? O tecnopolo é aquela área urbana que se diferencia por estar economicamente conectado ao quarto setor das atividades econômicas, não é? Ou setor quaternário, aquele que na aula anterior nós vimos que está ligado à tecnologia, à produção tecnológica. Portanto, o tecnopolo é aquela área cuja função urbana está diretamente ligada a ramos como informática, robótica, aeronáutica e outros setores de demanda tecnológica elevada. Por último, eu gostaria de salientar uma outra categoria urbana, a categoria urbana de hipercidade. Hipercidade é um conceito parecido, uma categoria parecida com a megacidade. A diferença está no quantitativo. Enquanto megacidades têm uma população igual ou superior a 10 milhões de habitantes, as hipercidades elas têm uma população que supera a marca de 20 milhões de habitantes. E uma outra retomada em relação aos conceitos urbanos. Vocês me ouviram falar em alguns momentos nesta aula, função urbana. Função urbana é justamente o papel que uma cidade, dentro do contexto da sua região, é justamente o papel que essa cidade ela exerce mediante as cidades vizinhas. Algumas cidades, por exemplo, são reconhecidas em função de determinada atividade, como, por exemplo, a atividade portuária, como é o caso da cidade de Santos, em São Paulo, ou a atividade política, a atividade administrativa, como o caso de Brasília. Algumas cidades apresentam muito mais uma função universitária ou até mesmo militar, em função de alguns aparatos. Portanto, função urbana é aquela atividade que destaca a cidade em relação ao seu contexto regional ou nacional ou mesmo global. Na próxima aula, trabalharemos mais um pouco o processo de urbanização no contexto mundial e no contexto brasileiro. Eu aguardo você aqui no nosso Fórmula do Sucesso. Até lá!